Tudo bem, irmãos? Como a gente ainda tem muita luta pela frente, hoje nós vamos fazer a nossa pesagem, tá? O programa Luz para os Meus Caminhos hoje traz então o título Vamos para a Balança. Texto Daniel, capítulo 5, versículo 27, onde diz: Deus pesou você na balança e faltou peso. Meus irmãos, essa foi aquela assustadora visão de Belsazar, rei dos caldeus, aquele que morreu em 539 a.C., naquela noite em que os medo-persas tomaram Babilônia. Uma das palavras que aquela mão misteriosa escreveu na caiadura da parede do Palácio Real, em meio ao banquete de 1000 talheres que o rei ofereceu aos seus nobres, era esse dissílabo, tekel, que contém essa sentença: Deus pesou você na balança e faltou peso. O rei Belsazar pesou muito pouco, ou seja, ele não foi achado à altura dos padrões divinos de retidão, de justiça, e já não havia mais tempo para ele recuperar o peso, para ele engordar um pouquinho. É que naquela mesma noite, Belsazar foi morto. É sensato, irmãos, levar esse fato mais a sério. São poucos aqueles que se preocupam de fato com a pesagem lá de cima. Na maioria das vezes, sabemos que a preocupação é com a pesagem da mídia ou da turma. Daí o cuidado, né? Com a aparência, com a imagem, com as palavras, com as medalhas, com os aplausos, com os títulos, com o penteado, com o sorriso, com a pele e por aí vai. São muitos, irmãos, os que cedem à tentação de preocupar mais com os frutos do que com as raízes, com a essência. Só que na pesagem de Deus, esses critérios eles são invertidos, são bem diferentes. Ele tem pesagem exata, não erra, não engana, não falha, não frauda, não mente, não omite nada. Não é viciada a balança dele, não comete injustiça alguma. Como diz o Salmo 62, verso 9, os homens de origem humilde não passam de um sopro, e os de origem importante não passam de mentira. Pesados na balança, juntos não chegam ao peso de um sopro. Meus amados, o apóstolo Paulo manifestou ser de caráter nobre quando disse ele aos coríntios, aspas, não quero ser pesado ou julgado por vocês. Não quero ser pesado por um tribunal. Não quero ser pesado nem por mim mesmo, mas quero ser pesado pelo Senhor. Pois vocês podem errar, o tribunal pode errar, eu posso errar, mas o Senhor não erra. 1 Coríntios capítulo 4, do versículo 1 ao 5. Embora possamos ser pesados hoje, a pesagem final, ela tem cunho escatológico, está reservada para o último dia e será individual e não coletiva, será pessoal, um a um. Nesse dia, irmãos, o justo Senhor, aspas, separará uns dos outros como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Mateus capítulo 25, versículo 32. Tudo indica, irmãos, que a pesagem será dupla, pelo menos para as ovelhas. Depois de pesadas para a salvação, elas serão pesadas para o galardão. E cada um receberá o que merecer, em função daquilo que construíram sobre o fundamento. E esse fundamento é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3, de 10 a 17. Portanto, preste atenção, pois esta pesagem não diz respeito ao peso físico de alguém. O exato peso divino refere-se ao valor real de uma ação ou mesmo de uma pessoa. Neste caso, irmãos,
Então, o resultado não é dado pela quantidade de gramas, de quilos ou de toneladas. Não. Portanto, meu querido, minha querida, mantenha-se na jornada de modo equilibrado, equilibrada, sabendo que o dia da pesagem exata virá, que ao chegar seu momento, que ao chegar a hora da sua pesagem, o resultado seja para a glória de Deus. Nós vamos para a balança. Amém. Deus te abençoe.